bem-vindos a mais um Tô em Obra. Hoje nós vamos falar sobre administração de obra. Quando você já planejou, já começou a planejar os espaços, já começou a ter os projetos e ali você vai numa gestão, né, Lídia? Um dos principais que faz tópicos. Toda a diferença, é o maestro, é o que vai fazer tudo funcionar. Quem vai acontecer, né? E para isso, nós trouxemos uma amiga, Dora Maia, que ela vai falar com a gente sobre essa parte. Dora é arquiteta e urbanista, paisagista, e é uma das poucas arquitetas que trabalha nessa área de administração de obra em Mossoró. Estou errada? Não, então Conheço tá errada. pouquíssimos. Não está errada. São poucas pessoas e eu quero, já começando, de que as pessoas procurem essa área, porque faz parte do nosso leque. E é muito bom a gente administrar um projeto nosso na construção, na hora da execução. E por que é bom? Porque se houver alguma coisa no meio do caminho, a gente tem como resolver, como a gente já falou há pouco tempo, a gente tem como negociar comigo mesma, não vou para outra arquiteta. Diminuir as distâncias, né? Sim, isso. Mas isso não impede também que a gente administre a obra do projeto de outro arquiteto, de outro profissional. Do arquiteto, do engenheiro, a gente pode administrar sim. Agora, a minha maior dúvida é como a gente administra a sanidade mental. Porque, não é fácil. Por exemplo, você tem no escritório a sua demanda de projeto, que você tem que trabalhar com aquela quantidade de normas e a quantidade de demandas que a gente tem de projeto. Quando você chega na administração, às vezes o cliente confunde uma visita técnica com a administração. Né? Ele diz assim, você vai visitar minha obra? Aí, o que é essa visita? Você vai lá e vai olhar o quê? Né? Para quem aqueles funcionários vão responder, né? Isso, Lídia? Eu acho que você também tem... A engenharia também entra com essa demanda. Também entra com essa demanda, verdade. Fazemos praticamente as mesmas coisas. Sim. De que Dora se propõe a fazer, né? Mas é um serviço extra. Tipo assim, eu tenho um engenheiro que ele faz meu projeto complementar. Isso. Só que eu tenho que ter um engenheiro que reside, executar, ou um arquiteto responsável técnico que também vai fazer a execução, que é o caso de Dora, né? Como Isabel estava falando sobre fazer a visita à obra. Foi isso que me levou a ser gestora de obra, porque o cliente me chamava tanto na obra, eu resolvia tanto, eu conseguia desconto para ele, eu fazia compras. E acabou que eu disse, não, isso aqui... Eu gosto disso. Eu gosto disso. Tem que gostar mesmo. Eu gosto disso e o cliente tem que entender que isso é outro nicho, é outra demanda. É totalmente diferente do projeto. Visitar uma obra, eu chegar lá e tirar uma dúvidazinha pequena do projeto para o profissional que está executando. Por isso que foi o que me gerou... Não é que gerou, eu tive a necessidade de fazer isso e cobrar por isso. Você está entendendo? Porque é um outro serviço. É um outro serviço. Que é muito importante você dizer, eu vou visitar uma obra. Você vai, você olha uma coisa específica, você tira uma dúvida e você vai para casa. Mas você não tem o domínio da obra, que a obra gira muito rápido. Isso. Olha, outra coisa, eu também ia na obra sem eles nem me chamarem, porque é uma necessidade que a gente tem de ver se realmente o nosso projeto está sendo executado da forma como a gente imaginou, porque tem cliente que muda. Tem cliente que muda e... Tem cliente que não mude? Não. Por incrível que pareça, tem. Eu peguei um cliente... Eu já peguei cliente que não muda. Que não muda. Que não muda e ele... Se o pedreiro falar alguma coisa assim, mas isso aqui não fica melhor assim, não... Aí o cliente disse, não, quem sabe é ela. Quem sabe é ela. Assim, não vou dizer que a gente é dona de toda a razão. Existem momentos que a gente aprende muito com todos os profissionais que estão envolvidos na obra. Eles, às vezes, olha, mas eu acho que se a gente fizer assim, mas esse balanço, você que é engenheira, mas esse balanço, você acha que não está grande? Eu disse, não. Pelo que a engenharia fez, eu não acho que está grande. Ele já calculou. Se existe um projeto, né, dimensionado, não há
Aí o pedreiro começa a questionar, mas esse ferro vai segurar isso? Vai. Eu acho tão engraçado essa, só mudando o assunto, eu acho tão engraçado quando a pessoa fala assim, mas isso aqui tá seguro? E se eu botar mais cimento, se eu botar mais ferro, se eu botar mais isso? Tipo, o limite da segurança já foi alcançado, né? Isso. Você tem esses... Já foi dimensionado, Já foi né? dimensionado. Relaxe, vá dormir. Sim, é verdade, a gente tem que Né? falar. Mas é porque também existe o profissional que ele tem muita segurança no que ele faz e ele gera um excesso de material. Que também foi uma coisa que me fez ir para esse lado, porque eu já tive N projetos de administração de obra sem eu ganhar dinheiro. Era que eu ia na obra e acabava me envolvendo tanto na obra que quase todo dia estava na obra. E isso me levou, porque o pedreiro disse, olha, mas eu mandei ele comprar esse ferro, esse. Você acha que tá bom? Eu disse, não. E cadê o projeto estrutural? Os complementares, estão todos aqui. Ele, não, ele só fez o seu, isso no início de obra. Né? Ele só fez o seu, aí aqui eu quem vou resolver essa questão aqui. Aí chega a dar uma dor. Aí dá uma dor, mas não pode Não ser é assim, bem não. assim, né? Mas tem muito profissional. Não vou dizer que eles não sabem, mas eles, com medo de errar, existe o excesso de material. Eu tive muito esse sentimento que você teve, assim, por exemplo, em uma obra que não tem engenharia, eu me senti responsável pela administração de obra porque eu vejo que as coisas estavam desandando. Sim. E termina que você, assim, por exemplo, eu projeto, então não tem como eu estar em obra. É verdade. Você não tem como, assim, claro que tem. Mas assim, quando você tem uma demanda grande de projeto, você tem que fazer uma escolha. É verdade. Eu vou ficar no escritório, eu vou administrar a obra, né? Assim, no fim, verdade. você termina fazendo uma escolha. E aí eu ficava muito apreensiva, porque eu via que a obra precisava de um administrador. O proprietário daquela obra não via valor naquele agregado, serviço. né? Até que algo der errado, não se enxerga, né? E quando dá errado, às vezes você fica, de quem foi o erro? Mas estava no projeto. Em qual projeto que estava? E aí você vai atrás de um culpado, mas assim, tendo um gestor, aquilo poderia ser mitigado. Isso é uma coisa tão delicada, né, Dora? Porque muitas vezes o cliente também está munido de todos os projetos, mas ele não quer contratar, às vezes, um engenheiro residente para ficar lá, um administrador de obra, um arquiteta como Dora, para tomar de conta daquela gestão, daqueles projetos, daqueles insumos, daquilo tudo. Então, ele se perde também tendo projetos. É verdade. Porque muitas vezes, não também. são todos, obviamente, mas muitas vezes quem está em campo, o mestre, o seu pedreiro bom, ele não sabe ler o projeto. Ele não sabe ler os quantitativos, entendeu? Ele não sabe ler as dimensões corretamente. Então, assim, é muito delicado. Isso pode levar a erros caros. É muito caro. Né? O erro é caro demais. Além dos atrasos, diretamente os desperdícios e aí também tem a os gestão erros de material. É. Eu achei muito engraçado. É muito delicado, gestão de obra. Eu estava numa obra, eu morri de rir. A gente estava fazendo um cálculo de Estava um engenheiro que estava administrando a obra, e a gente estava fazendo um cálculo para uma compra, que estava todo mundo na dúvida, era por metro linear, a gente estava calculando. Aí ninguém queria ser o dono do número. O dono do número. Sim. E aí o mestre chegou e disse, eu tenho um jeito, vocês botam 4 a mais, se sobrar eu carrego. Aí eu comecei a rir assim, você ri, mas é uma verdade. Mas porque o cliente não gosta quando sobra, mas também não gosta quando falta. E aí a gente trabalha com os percentuais de perda. É aí que o gestor... Aí o gestor entra. Porque existe várias formas da gente trabalhar com o proprietário. O nosso cliente, ele tem que ter muita confiança também na gente, como gestor. Que assim, existem valores que são passados na minha administração, para um determinado tempo eu usar aquele valor que me passou. Exatamente. Aí eu não tenho, se do projeto eu estou achando que eles estão, porque assim, eu calculo o que é que vai levar, mas o pedreiro diz, não, peça mais um pouco, assim, não, eu vou pedir menos.
Eu peço porque eu não tenho, porque eu não quero que sobrem. Eu prefiro comprar de 2 vezes do que sobrar. Porque sobrar é prejuízo. É prejuízo. E como a gente pode comprar, claro, tem material que a gente não pode deixar para depois como um revestimento. Porque se mudar de lote, ele já vem diferente. Já vem diferente, tem que ser tudo. Aí assim, coisas que não vai acarretar nenhum problema, eu prefiro comprar menor do que o que está pedindo no nosso quantitativo já calculado, entendeu? Até porque você também tem que ter a administração do estoque, Sim. né? Às vezes você não tem um lote de apoio. Não tem. Tem um lote de apoio, mas eu não sou permanente na obra. Eu não sou permanente na obra, porque eu vejo a questão de material, eu faço orçamento, entendeu? É muito complexo. Eu fiquei assim, ficou de uma forma que depois a gente vai falar sobre a minha produção, que eu vou explicar como é que eu estou gerindo isso. Aí então, eu tenho que fazer muita coisa e acabo dizendo, não, eu prefiro comprar de 2 vezes ou 3 para não sobrar. Mas ainda acontece de sobrar. Entendeu? Porque tem algumas coisas que são até um pouco inevitáveis, né? São inevitáveis. Materiais básicos, às vezes. É uma produção artesanal. É artesanal. Então, assim, tem muitos materiais básicos, é uma coisa comum de sobrar aí algum quantitativo pequeno que seja, né? Acontece muito de sobrar conexões. Conexões sobra muito. Conexões. Ferro não é de sobrar tanto, porque já vem tudo já vem tudo calculadinho. Calculado, vem no peso e tal. Aí tem tanto no peso como tem medidas, já vem tudo calculadinho, aí não sobra muito. Uma dúvida que eu tenho é sobre assim, mais profissionais estão adotando essa postura de negócio, de administração, Sim. do que uma obra fechada. Sim. Né? E porque dizem assim que é um bom negócio para ambos os lados, ninguém sai perdendo, você não chega com um orçamento ou muito denso, né? Ou Sim. que você se prejudique. Mas o nosso tempo chegou, a gente vai dar uma pausa para os comerciais e na volta eu queria que você respondesse essa pergunta para a gente. Bom. Então vamos nos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase essa Telecab.
No Telecab Esporte você tem as principais notícias, resultados, entrevistas exclusivas e análises detalhadas sobre o futebol local para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10 da Telecab. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Estamos de volta com mais um bloco do Tô em Obra, com essa conversa muito bacana com Dora Maia sobre administração de obras. Então, Dora, obra por preço fechado, global ou administração de obra? Nos conte aí essa escolha. Administração de obra. Bem diferente de preço global. Isso é bom para o cliente, com relação ao custo, é um custo mais real para o cliente. Dora, ajude quem está nos assistindo a entender o que é uma administração de obra e o que é uma obra fechada. Quando eu fecho uma obra, é o valor cheio. Sim. Uma obra fechada, global, não é que a gente chama, ela é uma obra que você... Eu digo, o construtor, ele vai dizer o valor para o cliente e aquele é o valor. Se passar, se tiver dentro do contrato, se passar daquilo, quem vai arcar é o construtor, ou o cliente, depende do contrato que seja feito. Mas a obra fechada é isso, é aquele valor. Se o preço diminuir, baixar, o construtor ganha mais. Se subir, quem vai perder é o cliente. É assim que funciona a obra fechada. É na sorte, né? Então. É na sorte. E com relação... Os riscos são maiores. Os né? riscos para são ambos. maiores. Para são ambos. maiores. Já na administração a gente consegue pegar um valor que tem do mercado, que foi feito um orçamento, e a gente consegue diminuir entre 30% e 40% desse valor. Muita coisa. Então você vai, assim, o cliente paga ao profissional pelo valor que ele vai gastar na obra dele. Então, sim, do que ele gasta mais, ele paga um pouquinho mais, do que ele consegue economiza. Existe várias formas da gente negociar a administração. Existe a administração, um percentual sobre o valor que deu a obra, do orçamento. Do orçamento inicial, deu 500 mil, exemplos, são de 15% a 20% que se cobra desse valor. E o que é que o gestor faz? O gestor vai trabalhar para que a obra ande bem, que administre a equipe, administre o financeiro para que a obra seja mais barata. Você vai buscar não diminuir a qualidade, não baixar a qualidade da obra, mas que você tenha a obra equivalente ao que foi tudo planejado no projeto e que a gente consiga baixar o preço. Dora, hoje em dia a gente quase não vê mais obras sendo fechadas a preço global, né? Obras preço fechado, cheio, né? Como se diz. Aqui mostra só o que tem. E às vezes dá uma dor no coração. Mas tem mudado. Tem mudado. Eu tô, assim como eu ando todos os dias em obras, né? Praticamente, então eu vejo que tem mudado, sabe, Isabel? Isso é muito bom. Porque teve um time aí, uma virada de chave, né, Dora? Sim. Quando você acha que foi essa virada de chave que o mercado entendeu essa necessidade de trabalhar com a administração? Olha, começou na pandemia. A pandemia, eu estava com muitos projetos em andamento, obras em andamento, e aconteceu que eu estava muito na obra. Foi nesse momento que eu senti a necessidade de ser uma administradora de obra, porque eu estava muito presente e havia necessidade, porque tinha pessoas também, como construtor, tinha pessoas que não queriam também estar exposto ao vírus e tal, e ficou uma coisa bem difícil. E a gente tinha que administrar a obra não poderia parar.
Porque assim... A pandemia foi uma loucura, porque a construção civil é uma indústria, aí eles não pararam, mas as fábricas pararam de produzir. Sim. Aí os insumos não tinham, preços exorbitantes. Clientes e construtores né, todo mundo ficou prejuízo, doido em prejuízo, né, de prazo e de preço. Sim, todo mundo ficou doido um pouquinho, mas Dora ficou rica, que ela foi ser... Ela já estava jogando bem, né, Dora? Não, mas na realidade, na época, não é que eu ganhei, mas eu aprendi. Todos nós, eu aprendi muito na pandemia. A pandemia foi um divisor de águas na minha vida. Eu trabalhei muito, eu trabalhei com obras de grande porte e trabalhei também com pequenos portes, porque tinha muitas pessoas que queriam só arrumar alguma coisa porque a casa estava ruim para ficar o tempo todo dentro de casa, sem ter o que fazer, sem ter como sair, aí as pessoas, para ficar um ambiente mais agradável, aí as pessoas pediam, eu queria mexer aqui, eu queria que tivesse um acesso, as pessoas já pensavam em ter um acesso para o quarto sem ter um contato com a pessoa que estava fora. Entendeu? Aí as pessoas começaram a ver. A gente também. olhou mais para o nosso lar, né? Foi, exatamente. Eu ia até perguntar depois, assim, mas eu já começo. A produção também mudou. Por exemplo, antes a gente fazia uma casa, você já entrava na sala. Sim. Aí depois da pandemia, você já tem que ter um aparador. Sim. Para as pessoas entrar. Antes de entrar na casa, você já tinha um preparo. Sim. Você tinha os terraços fora da casa. Na pandemia, a casa abraça o terraço. Ficou fechado, né? Você começa... As pessoas usaram muito o lado externo da casa. Quem tem esse privilégio de ter uma casa com jardim e tal, foi muito usual no período da pandemia. Porque as pessoas ficaram mais fora, tinha aquele convívio... O espaço do home office, do gabinete, passa a ser muito presente na casa. E eu acho mudamos a forma de viver, né? Com certeza. E com relação a produzir mesmo, eu tinha projetos já prontos, que os clientes iriam começar a obra e teve pessoas que aceleraram, eu quero começar, eu quero que seja agora. E teve a questão do pessoal pedreiro, as equipes, que tinha pessoas que se limitavam, não queriam muito ir, mas depois começaram a relaxar e viram que aprenderam também e ganharam. Tinha que sobreviver, né? Tinha como sobreviver. Não é que foi fácil para nenhum setor. Nenhum setor foi fácil, mas... Dora, a gente viu muitos colegas, né, aí passar por maus lençóis, né? Indústrias também, empresas de pequeno porte, né, que forneciam materiais ou alguns insumos também. Sim. Por muitos maus lençóis, né, na pandemia, porque ninguém imaginou jamais de passarmos o que a gente passou e tanto tempo. Então, os contratos paralisaram e as correções dos preços dos contratos. Quem ficou com isso, né? O cliente entrou em negociação ali com o construtor, né, com o dono do empreendimento, digamos, mas também ele também não conseguia absorver tudo, também não conseguia ceder tudo e muita coisa se foi para o jurídico, né? Então, assim, a gente tem bastante cases, né, da pandemia nesse sentido, E eu Isabel. acho, Lidiane, que é muito importante você falar nisso, porque essa pandemia, ela meio que norteia os nossos negócios de hoje. Os nossos contratos hoje já prevê isso, né? Esses casos. Tipo assim, eu aprendi, eu passei por isso e aprendi. Então, por exemplo... Numa extrema dor, né? Mas bem complicado, quando mas você vai aprendemos. entrar na administração de obra, quais os materiais? Esses materiais eu vou colocar os valores em abertos? Não vou fechar. Porque na administração, essa preocupação cai menos, né? É mais maleável. Cai menos. Tanto que quando eu vou fazer um orçamento para passar para o cliente, que ele tem que se basear que ele vai gastar aquele, mesmo eu tendo que diminuir os custos, mas quando eu faço, tem produtos que eu já deixei ele ancorado. Eu só posso, nesse piso seu aqui, porque existe um percentual para cada... Existe uma margem para o piso, para todo o revestimento, louças e tal. Eu já tenho assim, são tantos por cento para isso, tantos por cento para isso. Pronto, você tem tantos por cento para gastar no piso. Seu piso vai ser até isso aqui, esse valor.
Só pode gastar até isso. E a gente meio que vai entendendo como é que funciona, Sim, né? Porque assim, existe... Então, Dora, sai desse negócio que o arquiteto entra para gastar. É verdade. Você chega para desmistificar isso. Desmistificou, porque todo mundo diz assim, não bota arquiteto não, que vai sair tudo caro. Vai sair tudo caro. Vai sair tudo caro. Quando eu escuto isso. Vai sair tudo caro. Agora sim. O povo não sabe quanto a gente economiza. Mas eu digo para o cliente, eu posso até fazer algo para você com um produto simples, que ele vai dar um efeito bom, porém não é tão caro. Mas existe também o simples, que você acha que é mais barato e não é. Não é. Não, eu quero um tijolinho assim, porque ele diz, sim, mas você acha que esse, qual é o mais caro? Aí ele sempre acha que o mais barato é o que ele está achando. É o que ele está achando. Existe muito essa percepção de valor errada. E tem a questão da mão de obra, né? Da aplicação, dependendo do que seja, é mais cara também. Pronto, não é só o insumo limpo. A mão de obra existe ainda em Mossoró, ela está escassa. Não é fácil. Não é fácil. Agora, existe mão de obra boa. Uma coisa que nós não devemos economizar na obra é o preço da mão de obra. Você não pode, porque profissional bom, você não pode dizer assim, não, o mercado hoje pede isso, mas você está pedindo isso. Claro, existe uma forma da gente negociar, mas não desvalorizar eles, porque está escasso, não é que a gente vá superfaturar em cima dele, porque fica vicioso, não é? Mas a gente tem que valorizar. Eu tenho obras fechadas. Concordo, Dora. A gente tem obras fechadas. Isso aponta diretamente no resultado da obra. Exatamente, diretamente. Com empreitada. Olha, eu fiz uma obra agora que eu prometi ao cliente que eu entregava com 7 meses. Eu entreguei antes de completar os 6 meses. Agora, uma obra de 150 metros quadrados, padrão normal, e tudo bem feito, pessoal bom. Planejado. Eu não tive problema com nenhum profissional, nenhum. Dora, o que é que você diria para quem quer lá em casa, que seja profissional da área, o arquiteto, o engenheiro, que esteja querendo entrar nessa questão de administrar obra? Sim, eu acho que só basta querer e gostar de obra, porque se você não gostar de obra, você não consegue ficar muito tempo na obra, porque tem dias que a gente nem tem tempo de ir na obra, porque tem muita coisa para fazer para chegar até lá. Para chegar até lá. Isso nem falando em questão de projeto, falando na obra em si. Na gestão em si, na gestão de material, gestão de pessoas, tudo isso tem dias que a gente não consegue chegar na obra. Mas para a administração, desculpa, Dora, envolve tudo isso, né? Envolve tudo isso. Aí, para a pessoa entrar, eu aconselho entrar. É um negócio bom. Existe também... Existe mercado. Existe mercado, sim. Existe mercado. E quem quiser, existe o querer, né? Eu aprendi muito na marra, mas hoje já tem cursos de administração. Você está entendendo? Mas eu aprendi no dia a dia, sem cobrar. Na garra. Na garra. Sem não cobrar. Foi na marra, foi na garra. Às vezes eu não entendia. Por que eu estou aqui fazendo isso se eu nem cobro disso? Você está entendendo? Mas existia... É algo que surgiu, né, na sua caminhada. Eu creio muito em Deus, que a própria palavra de Deus diz, o que eu faço hoje você não entende, compreenderá depois. Isso é um versículo que existe na Bíblia. E que ele hoje eu entendo, porque eu estava fazendo aquilo sem pedir nada em troca. E estava, em troca eu adquiri muito conhecimento. Muito conhecimento. Conhecimento de como funciona a obra, de como funciona os profissionais que estão lá dentro, os erros que acontecem que a gente pode ir eliminando. Você está entendendo? E isso foi uma troca muito boa, foi por aí que cada uma história, né? Cada uma história. Cada uma história da outra. Cada cliente é uma história. Isso, cada cliente é uma história. E a gente vai ficando com esse papo por aqui, mas não acaba agora. Vamos só nos comerciais e logo, logo estamos de volta com mais um Tô em Obra.
Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Celular novo com preço justo e qualidade garantida? Vem pra Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, Estrada Zero, mais de meio milhão em vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta para mais um quadro do Tô em Obra. Ainda com minha amiga Dora Maia, a gente vai falar agora sobre uma coisa que ela arrasa. Ela arrasa em tudo. Mas assim, eu sou muito admiradora dessa arte do paisagismo. Dora é paisagista e tem uma produção belíssima. Dora, eu vejo muito hoje a gente dando mais valor. Eu acho que a gente tem aquela modinha de pai de planta, sim. Tem realmente as pessoas que gostam de cultivar planta, mas assim, essa questão da planta, do paisagismo como arte, como projeto, ela tem tido cada vez mais valor numa produção arquitetônica. Sim, o paisagismo é a cereja do bolo, porque o paisagismo, quando... De entrada, toda casa tem que ter um paisagismo, porque ela é quem abraça, ela é quem dá as boas-vindas. Ela já mostra se a casa é pesada ou se é leve. O paisagismo, ele convida. Ele fala muito com a recepção. O paisagismo é isso.
Uma delicadeza É uma daquele... delicadeza. Falando em paisagismo, mas nem todos os nossos clientes eles gostam de paisagismo. Olha, chegou nesse momento do paisagismo, eu quero que bote o mínimo possível, que eu não quero gastar muito. Tudo bem, já está no final da obra, já está meio cansado. E o cliente disse, não, mas eu nem gosto. Nem gosto de Nem planta. quero aguar. Pronto, Não quero ter trabalho. Eu não quero ter trabalho. Eu digo, gente, isso aqui é uma terapia, você chegar aí à noite e relaxar um pouquinho. Tem planta, a gente tem como deixar algumas coisas, uma irrigaçãozinha básica, para que você tenha esse lugar na sua casa, de paisagismo. Mas eu acho que o paisagismo, ele faz parte do projeto arquitetônico. Eu acho que ele vende a proposta. Eu quero fazer uma casa comercial para venda. Sim. O paisagismo, ele vende. Com certeza. Eu quero viver bem, né? A arquitetura biofílica, ela lhe traz esse bem-estar. É isso mesmo. E eu acho que a gente, por exemplo, lá as plantas não são minhas amigas. Eu admiro muito elas, mas não sei tratar com elas, não sei tratar. Então eu sempre peço ajuda. Porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente não sabe de tudo, né, Lidiane? A gente sabe um pouquinho. A gente não sabe de tudo. Mas a gente pode pedir ajuda, né? Dora, como é que a gente faz isso aqui? Qual é a melhor forma de eu vender esse jardim? Meu cliente não tem muito tempo. Esse jardim dá voltado para o sol. Falando em a gente não sabe de tudo, a gente consegue isso também nas lojas que vendem as plantas. Eu não vou dizer que eu conheço todas as plantas. Existem plantas novas chegando no mercado, que elas vêm de outras regiões, e que eu tenho que conhecer se ela é de sombra, meia sombra, se ela gosta de sol, se ela gosta de muita água. Tudo isso tem que saber de uma planta. Qual é o tipo de solo que ela gosta, se é arenoso, se é mais argiloso. Tem tudo isso. Eu não sei de tudo, porque eu não conheço, porque a infinidade de... Aqui a nossa dimensão de plantas aqui no Brasil é muito grande, que a gente nem conhece. Eu estive no Pará, conheci muitas plantas que eu nunca nem tinha visto, lindíssimas. E é isso, a gente não sabe tudo, mas o paisagismo é uma coisa que eu comecei, antes da arquitetura eu era paisagista já. O paisagismo me sustentou por muito tempo e eu sou apaixonada pelo paisagismo. Eu não tenho um espaço tão grande lá em casa, mas eu tenho um bocado de cada uma coisa um pouquinho, e eu gosto de jardim misturado. Eu não gosto daquele jardim só disso. Eu gosto de plantas misturadas como a natureza. Claro que a natureza, ela se encarrega, é tão bonita a natureza que existe determinados setores que tem mais aquele tipo de planta, outros tem, você está entendendo? A própria vegetação natural, ela se encarrega de colocar aqueles canteiros naturais, formando uns blocos de plantas que entre si elas se combinam na textura, conversam nas cores, entre si, sim, né? nas cores, e no meio delas, vamos dizer que tem um monte de folhagem, tudo verde, um verde claro, um verde mais escuro, e aparece lindo, de né? repente uma vermelha, folhagem vermelha. E é assim que eu gosto do Dora, paisagismo. a gente tem observado muito isso, inclusive depois da pandemia, como a gente estava conversando até nos blocos anteriores. A pandemia mudou muito a nossa forma de viver, né? E cada vez mais o verde tem entrado mais na nossa vida, na nossa casa, né? Hoje a gente vê o verde dentro dos apartamentos, Sim, paisagismo dentro dos apartamentos, que antes a gente não via. Né? Era eu vejo as pessoas andando com as plantas na casa. Tipo assim, Exato. hoje ela vai tomar sol. Aí volta para tomar sol. Então, aí assim, agora voltou. Humanizou, né? A planta, né? O verde, ela humaniza a sua casa, deixa aquela coisa viva, não deixa aquele ambiente frio. Ela traz vida. Frio, traz né? vida mesmo. Com relação à planta ficar mudando de lugar, a planta não gosta muito, ela gosta de ter Ela gosta do espaço dela. E às vezes a gente muda e ela sente. Ou se ela não estivesse achando tão bom naquele lugar... Ela não estaria tão linda, né? Às vezes ela gosta mais do outro. Você tá entendendo? E hoje com a biofilia, a gente consegue misturar muita coisa no paisagismo. Porque o paisagismo não é só planta. O paisagismo tem madeira,
No paisagismo a gente coloca pedras. Tem tudo isso que faz parte da biofilia. Inúmeros insumos, Inúmeros insumos que a junção deles é que dá o paisagismo. O paisagismo, as pessoas acham que só é a gente chegar ali, colocar umas plantas e deu vida. Paisagismo é caro. Paisagismo não é que seja caro, ele tem o seu valor. Todo mundo, paisagismo, ele tem o seu é valor. Caríssimo, né? Planta é muito caro. Ele tem o seu valor. E eu acho bom que ele tem um preço alto. Porque ele entrega muito também, né? Porque ele entrega muito. E além disso, para as pessoas valorizarem, para as pessoas cuidarem, saberem que ali está o dinheiro dele e eles vão cuidar bem. Eu estava conversando com um colega no escritório semana passada. E aí ele estava falando assim, eu estava com um orçamento e o paisagismo deu muito alto. E aí eu fui numa loja e comprei as plantas. Disse, são duas coisas diferentes. Você comprou um produto, que é a planta. Sim. E o paisagismo é um projeto de como tudo aquilo ia se portar. Isso. E às vezes a gente tem que, eu acho que esse valor que Dora fala é isso assim, entender o que está envolto, né? Aí existe um estudo do terreno, existe e a harmonia de todo o sistema. Do que você quer conversar, do que você quer passar. Porque o jardim, eu também converso com o jardim. Do mesmo jeito que a arquitetura, a gente conversa, né? É verdade. Outra coisa, o paisagismo, ele dá vida à casa. Você fazer um projeto lindíssimo, tá ali aquela fachada e tal, não tem nem nada verde. Ele fica sem vida. Fica frio. Fica frio. Como eu tive agora na Europa, a gente vê aquelas ruas totalmente floridas. Não, existem as ruas residenciais que lá não existe recuo. Ela mandou uma foto, porque eu acompanhei, que ela disse assim, uma foto sem recuo frontal, sem recuo lateral, sem recuo nada, as casas todas geminadas. Todas juntinhas, você não tem nenhum recuo de nada. Claro, ali é uma beleza diferente para a gente ver, mas para se viver não é boa. Porque não tem planta, claro. Existem os parques que tem plantas e tal, mas lá nem garagem tem porque não tem nada de recuo. As garagens são na rua, são numeradas. Mas a gente tem que entender que era uma construção antiga, né? Não, mas mesmo assim ainda tem construções novas. Sem recuo nenhum. Sem recuo nenhum. Mas é isso. Paisagismo é isso, ele tem o seu valor. Dora, e esses paisagismos que a gente está vendo agora com as casas neoclássicas, com uma vegetação mais exótica, o que é que você pensa sobre, o que é que você fala sobre? A gente tem que ver, com relação à vegetação exótica, a gente tem que ver qual é a planta exótica, porque às vezes a gente começa a trazer de outras regiões e elas não se adaptam aqui, sofrem. Existiu uma moda muito grande aqui daqueles buchinhos, lembra? Lembro, os Aqueles buchinhos nunca conseguiram sobreviver muito, porque eles não são da região. Eles não conseguiam. Eu fiz vários jardins e depois sofri com os clientes. Mas morreu, e colocava outro, enfim. A gente tem que pensar muito antes da gente colocar uma vegetação que vem de fora, que ela existe um momento de adaptação. Né? Existe um momento de adaptação que elas às vezes não conseguem se adaptar de jeito nenhum. É outro clima, é outro solo, tem muitas coisas que no nosso calorzão aqui, né? Às vezes o clima, o solo é bom, mas o calor ela não suporta. E com relação às plantas exóticas, elas são super bem-vindas, mas bem pensadas. Existem caizucas que se acostumaram aqui na nossa região, caizuca, tuia, são plantas exóticas que dão efeitos naturais. Hoje, eu vejo tuias altas em Mossoró. Muito altas. Porque diziam, em Mossoró não cresce, mas eu já vi jardins com tuias. Muito grande. Tuias, aí tem outras plantas que hoje a gente usa muito, costela de Adão, aquela orelha de elefante, que são plantas que elas gostam de meia sombra, e tem pessoas colocando no sol e às vezes se adaptam, mas não é tão fácil, elas queimam com mais facilidade. Existe hoje uma infinidade de plantas que estão surgindo mais no paisagismo,
que estão dando um efeito bem legal. Se adaptam melhor aos nossos climas, amo, né? Solo porque também. nosso jardim ele tem que ser tropical. Quanto mais plantas tropicais, que é nossa, a gente tem uma infinidade de helicônias. A helicônia tem uma folhagem bonita, tem uma florescência que elas não são flores, são florescências que são saída da folha que nasce aquela florescência. E tem inúmeras que são resistentes e que são belas. Amiga, muito obrigada pela sua colaboração no nosso programa hoje, pela sua visita. Fiquei muito feliz, foi um papo muito gostoso. Muito bom. Né? E a gente queria anunciar para quem está aí de casa uma novidade. Eita! Então, gente, a gente vai tirar umas férias, vamos dar uma pequena pausa. Hoje não, a gente ainda vai ter mais um programa. Mais um programa e a gente vai tirar umas férias rápidas. Vamos mudar algumas coisas. O formato do programa. Vem novidade por aí, fiquem ligados. Lembrando que nós temos um encontro marcado todas as quartas às 8h15. Próxima quarta estamos de volta. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. mil exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje.
Tem meus vizinhos, tudinho, usa telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. E essa rua todinha é quase essa telecabo.